Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Tentarei ser o mais respeitoso possível com o protagonista desta história, que compartilharei anonimamente. Fui taxista em tempo integral durante muitos anos da minha vida. Agora trabalho para uma plataforma que oferece o mesmo serviço, mas isso é outra história. Uma daquelas noites que eu estava na estrada trabalhando, resolvi fazer uma pausa para comprar alguma coisa para jantar, desci até uma loja para comprar um lanche e estacionei em um lugar tranquilo para comer. Era um bairro de classe média e naquele horário estava bastante silencioso. Enquanto eu jantava, vi que um jovem apareceu do nada correndo em direção ao meu táxi. Ele parecia muito desorientado e assustado. Ele me pediu para, por favor, deixá-lo entrar porque estavam perseguindo ele. Para ser sincero, fiquei com medo no começo. Eu não queria deixá-lo entrar, mas quando vi que ele tinha vários hematomas pelo corpo, não pude deixar de sentir empatia por ele, então deixei ele entrar no meu táxi. Ele entrou na parte de trás e eu saí com o carro imediatamente, porque embora não tenha visto ninguém vindo atrás dele, o jovem disse com firmeza que estavam o perseguindo. Eu não ia arriscar ficar ali, então dirigi em uma direção fixa, enquanto eu perguntava qual era o nome dele e onde morava para que pudesse levá-lo para casa. Mas ele estava divagando e disse que não se lembrava do endereço. Ele nem sabia exatamente o que havia acontecido com ele, mas mesmo assim me deu seu nome completo. Perguntei se ele se lembrava de algum número para que pudesse ligar para um familiar ou amigo para avisar que estava comigo. Mas bom, ele não conseguiu se lembrar. Ele não falou muito, apenas divagou e parecia bastante confuso. Eu não podia fazer nada além de levá-lo às autoridades para que pudessem cuidar dele e encontrar a família. Era a única coisa que podia fazer. Não se preocupe. Vamos à polícia para que eles possam te ajudar, eu disse para tranquilizá-lo. A partir desse momento, ele começou a falar num tom muito irritado. Ele apenas repetia algumas coisas sem sentido e seu rosto ficou cada vez mais pálido. A essa altura, eu não sabia mais o que fazer e estava achando que ele era um usuário de drogas. Então estacionei para pensar no que mais poderia fazer por ele. Quando finalmente consegui passar por um baile, estacionei e olhei para trás. Mas o jovem não estava mais lá. Ele não saiu do táxi, as portas nunca abriram. Ele simplesmente desapareceu. Fiquei imóvel e não olhei para fora para ver se ele havia saído do carro. Eu sabia que ele nunca tinha saído do táxi. Disso eu tinha certeza. Foi então que eu soube que tinha acabado de vivenciar um evento paranormal e percebi que isso não me assustou tanto. Foi mais uma curiosidade minha saber quem era o jovem, qual era a história dele. Sempre acreditei muito no paranormal, pois as coisas acontecem comigo desde criança. Quando eu era muito pequeno, na casa dos 5 anos, nos mudamos para uma casa nova. Lá eu brincava com um menino da minha idade que morava naquela casa. Eu podia vê-lo e ele era meu amigo. À medida que eu ia crescendo, cada vez menos ele aparecia para mim. Minha avó me disse que eu tinha um dom que pouquíssimas pessoas têm. Simplesmente eu era muito mais sensível às coisas do que outras pessoas. Mas de qualquer forma, para encerrar essa história, resolvi procurar o nome do jovem que entrou no meu táxi nas redes sociais. De fato, havia muitas publicações com o rosto dele. Páginas de notícias e boletim de busca. No geral, dizia que ele havia sido encontrado sem vida, e essas publicações tinham apenas um mês. O pobre jovem não sabia que não estava mais neste mundo, não sabia o que havia acontecido com ele. Os motivos de sua morte não foram informados, eram desconhecidos. Foi simplesmente outro corpo encontrado neste país que ficou sem justiça. Esse ano marcou nosso 4º aniversário de casamento. Normalmente não fazemos muita coisa, mas este ano queríamos fazer algo especial como uma viagem.
Morávamos em Seattle e queríamos alugar uma cabana em uma pequena cidade nevada para o fim de semana. Então reservamos e começamos a planejar nossa escapada. A cabana era a última casa na estrada e para chegar lá precisávamos descer uma pequena estrada de terra que terminava em um círculo. Do círculo havia uma longa subida até a entrada da cabana. Quando chegamos, estava tudo coberto de neve. A cabana ficava em cima de uma garagem e precisávamos subir escadas na parte de trás da propriedade para chegar à porta da frente. Ao entrarmos, encontramos um livreto com todas as informações da cabana. O livreto dizia que durante a temporada de neve, um removedor de neve poderia vir para limpar a entrada. Isso parecia ótimo para nós. Desempacotamos nossas coisas e notamos que nenhum dos nossos celulares tinha sinal. Mas não havia motivo para preocupação, pois o livreto dizia que havia um telefone fixo na cabana. Naquela noite nos divertimos jogando jogos de tabuleiro ao lado da lareira e bebendo vinho. No dia seguinte planejamos explorar a cidade e à noite eu tinha feito uma reserva para um jantar. Passamos quase o dia todo fora, voltando apenas brevemente para nos trocar e ir jantar. O jantar foi delicioso e mal podíamos esperar para voltar à cabana para beber na banheira de hidromassagem. Enquanto jantávamos no restaurante, a temperatura caiu e começou a nevar pela primeira vez naquele dia, cobrindo tudo com uma nova camada de neve. Dirigimos pela estrada e chegamos à entrada da cabana. Meu marido parou o carro com os faróis apontados para frente e comentou sobre as novas marcas de pneus. Olhei para a entrada e tentei ignorar as marcas, mas elas estavam claramente visíveis. Então lembramos que o removedor de neve poderia ter passado por ali. Como não tínhamos sinal de celular na cabana, decidimos voltar para a cidade e enviar uma mensagem ao dono Airbnb. Queríamos perguntar se alguém conhecido deles tinha visitado a cabana. Esperamos na cidade por um tempo, mas não recebemos resposta do dono. Poderíamos ter ligado, mas já passava das 10 da noite e não queríamos incomodar ninguém. Pensamos que talvez estivéssemos exagerando. Sou fã de histórias de crimes reais e coisas assustadoras, então talvez eu estivesse apenas me assustando à toa. De qualquer forma, decidimos voltar para a cabana. Meu marido nos levou de volta e dessa vez subimos a entrada com o carro. Quando chegamos ao topo, vi algo que fez meu estômago afundar, pegadas na propriedade. Voltamos a descer a entrada para dar uma olhada mais de perto e ver se havia mais pegadas. Parecia que alguém tinha dirigido até a entrada, dado marcha a ré, saído do carro e caminhado ao redor da propriedade. Como também havíamos dirigido sobre as marcas, era difícil dizer onde as pegadas terminavam. A propriedade era grande, cheia de árvores e arbustos, então as pegadas poderiam levar a qualquer lugar. Quando vimos as pegadas, decidimos chamar a polícia. Achamos melhor prevenir do que remediar. Planejamos ter um policial nos acompanhando para verificar a propriedade e garantir que tudo estivesse bem. Voltamos à estrada até encontrarmos sinal de celular. Então ligamos para a polícia e esperamos eles chegarem. Um policial chegou e fomos com ele até a propriedade. O oficial olhou ao redor e não encontrou ninguém. Estávamos com um pouco de vergonha pelo mal-entendido, ainda mais meu marido. Agradecemos ao policial enquanto ele se afastava, e agora nenhum de nós queria sentar na banheira de hidromassagem no meio do bosque escuro. Então trancamos a cabana e assistimos a um filme. Estávamos cansados do dia e adormecemos rapidamente. Às 3 da manhã acordamos no sofá com a TV ainda ligada e todas as luzes acesas. Rimos sobre como a noite não saiu como planejado. Enquanto meu marido ia escovar os dentes, ouvimos um barulho. Era um som que durou apenas alguns segundos. Olhamos um para o outro e paramos de nos mover. Era a porta da garagem. Não há muitos motivos para alguém precisar abrir a porta da garagem às 3 da manhã. Como mencionei antes, acordamos com todas as luzes acesas e a cabana tinha muitas janelas. Entendemos que se alguém estivesse do lado de fora, poderia nos ver e saber que estávamos lá. Rapidamente peguei o telefone fixo e disquei para a polícia. Ficamos dentro do Airbnb
esperando que a polícia chegasse logo. Sabíamos que a pessoa que fez aquelas pegadas ainda estava na propriedade e agora estava fazendo barulho. Enquanto eu estava no telefone com a operadora, ouvimos um estrondo alto na varanda, como se algo tivesse sido jogado lá. Eu estava assustado, e então a operadora disse que a polícia estava perto. De repente, vimos as luzes da polícia e os observamos vasculhar a área. Logo houve uma batida na porta. Na porta estavam 2 policiais. Um ficou na nossa frente, enquanto o outro ficou para trás, chutando a neve e examinando o chão. O oficial que havia verificado a propriedade primeiro nos disse que não só a porta da garagem estava fechada, mas também trancada. Conversamos sobre sair, mas o policial disse que a estrada era muito arriscada no escuro. Olhei para o policial que havia verificado a propriedade 2 vezes e senti que ele não tinha ideia do que fazer. Voltamos para dentro, trancamos todas as portas novamente e tentamos dormir. De manhã, enquanto nos preparávamos para sair, mesmo tendo passado a noite, eu não me sentia confortável ficando mais na cabana. Enquanto estávamos arrumando nossas coisas, meu marido saiu para fora e olhou ao redor da propriedade. Na parede do lado esquerdo estava escrito com sangue: "Seria lindo assassinar vocês enquanto dormem." Aquilo foi o limite para mim. Pegamos todas as nossas coisas e fomos embora imediatamente. Não tem como saber quem era o doente que estava ao redor da cabana. Na verdade, é algo que nem mesmo quero saber. Todo ano, meu amigo Seth e eu íamos para uma cabana perto de um rio com a família dele para pescar e nos divertir na água. Passávamos um dia viajando até lá, curtíamos bastante e partíamos na manhã seguinte. Isso se tornou uma tradição anual, mas este ano foi um pouco diferente porque outro amigo, Lucas, se juntou a nós vindo de fora da cidade. Este ano nossa cabana usual não estava disponível, então tivemos que ir mais fundo na floresta para encontrar outra. Saímos cedo e chegamos à nossa cabana no final da tarde. Estávamos cansados quando chegamos, mas felizes por finalmente nos esticarmos depois de ficarmos espremidos em um carro pequeno. Nós 3 saímos para juntar gravetos para a fogueira que iríamos fazer. Escolhi descer a colina e no fundo havia um grande lago. Enquanto o observava, vi uma pequena ilha no meio do lago. A ilha estava coberta por uma floresta densa de árvores. Havia tantas árvores que não dava para ver o outro lado do lago. Mal conseguia ver claramente, mas parecia haver uma pequena estátua ou formação rochosa na ilha. Parecia algo feito por pessoas, mas não tive muito tempo para pensar nisso. Então Seth me chamou de volta e tínhamos coletado uma boa quantidade de gravetos. Naquela noite, não conseguia parar de pensar em como aquela ilha era incomum. De qualquer forma, deixei de lado e adormeci. O dia seguinte começou muito cedo, com um pedaço de carne assada no café da manhã. Dirigimos até o início do rio, onde alugamos uma canoa de um vendedor. Quando nossa viagem terminou, era início da tarde e tínhamos bastante tempo livre para fazer o que quiséssemos. Eu estava pensando naquela ilha, então sugeri que fôssemos pescar. Parte de mim queria pescar, mas uma parte maior queria explorar a ilha. Conseguimos rapidamente outra canoa da caminhonete do pai de Seth e partimos. Enquanto os caras se divertiam tentando pescar no lago, eu não conseguia parar de olhar para a ilha. Parecia que aquele lugar me chamava. De perto, as árvores na ilha eram mais densas do que eu pensava. O mais estranho é que a figura de pedra que eu havia visto um dia antes tinha desaparecido. Circulei a ilha 4 ou 5 vezes, mas não havia nada. Lucas percebeu que eu não estava pescando e perguntou se eu queria explorar a ilha, mas recusei, mencionando que estava apenas intrigado com a aparência do lugar. Mas no fundo eu estava muito curioso. Durante todo o dia até escurecer, eu não conseguia parar de pensar nisso. Parecia que estava me atraindo, como se tivesse algum tipo de energia magnética que eu não conseguia resistir. Ao redor da fogueira, Lucas achou que era o momento certo para contar histórias. Contei a minha depois da dele, e ambos nos divertimos assustando um ao outro com nossas histórias,
mas Seth não estava nada interessado. Depois que as coisas se acalmaram, Lucas de repente se levantou e disse: "Vamos para aquela ilha." "São 2 da manhã, cara," eu disse. Olhei para Seth. Ele olhou para mim com um claro não escrito no rosto. Virei-me para Lucas e hesitei por um momento antes de dizer: "Certo, vamos lá." Então nós dois partimos apenas com uma lanterna elétrica. Encontrar o lago foi fácil, porque a lua e as estrelas se refletiam na água escura. Encontrei um local para desembarcarmos. No caminho até lá eu me sentia animado, mas agora, parado em frente às árvores densas, me sentia fraco, como se estivesse sem energia. Mesmo assim, eu sabia que não podia parar por ali. Não depois de gastar tanto tempo e esforço para chegar até aquele local. Lucas estava com a lanterna. A cada passo, a luz parecia ficar mais fraca. Então ouvi ruídos atrás de mim. Imediatamente pensei que fossem passos, mas Lucas continuou andando. Ele deve não ter ouvido o que eu ouvi. Eu me sentia como se estivesse enlouquecendo, cercado por árvores e escuridão. Continuamos andando até que, de repente, a lanterna ficou mais forte. Estávamos no meio da ilha, uma pequena clareira sem árvores. Nos olhamos e começamos a olhar a área. Não havia nada ali. Viramos para voltar pelo caminho de onde viemos, mas então pisei em algo. Parecia estranho, não como um chão sólido. Pisei novamente e fez um som de ranger. Lucas também ouviu e iluminou o local com a lanterna. Depois de remover um pouco de terra, encontrei uma porta de alçapão que levava ao subsolo. Que merda era aquela? O que havia dentro? Ouvi risadas à distância. Virei-me em direção ao barulho e vi um homem parado na beira da clareira. Ele não disse nada, apenas continuou rindo cada vez mais alto. Eu não conseguia ver seu rosto porque a lanterna estava muito fraca, então ele parou. Senti seus olhos em mim e, de repente, ele começou a correr direto para nós. Enquanto corríamos, eu gritava que precisávamos voltar para a canoa. Eu podia ouvir que ele estava muito perto de nós. A lanterna balançava de um lado para o outro, até que Lucas se virou e a jogou nele. Eu não sabia que o cara estava bem atrás de mim quando Lucas o acertou. Em meio àquele breu, chegamos onde achávamos que estava a canoa, mas ela tinha sumido. Mesmo à luz das estrelas, não conseguíamos vê-la em lugar algum. Sem pensar muito, pulei na água e nadei o mais rápido que pude, com Lucas logo atrás de mim. No meio do caminho, olhei para trás em direção à ilha e vi o homem parado na margem. Ele parecia estar acenando para nós. Aquele cara era louco. Saindo da água e subindo na margem, corremos colina acima e acordamos todo mundo. Tínhamos que contar o que tinha acontecido. Naquela noite saímos imediatamente. Não sabíamos se aquele homem louco podia vir atrás de nós. Na manhã seguinte, quando a polícia foi à ilha e verificou o alçapão, quando eles voltaram até nós, disseram que a porta levava a uma sala com prateleiras improvisadas, mas estava completamente vazia. Disseram que o que quer que estivesse lá tinha sido levado embora, exceto por uma coisa: um fêmur humano. Muitas coisas passavam pela minha mente, e uma dessas coisas era ir embora assim que pegassem nossos depoimentos. Nunca mais voltei àquele local, e não sei se o homem foi pego, pois a polícia nunca nos telefonou. Hoje, enquanto um temporal estava prestes a cair e eu organizava mercadorias na loja da minha mãe, me animei a relatar algo estranho. Talvez um sonho, sugestão ou uma coincidência estranha. Há alguns meses, meu pai faleceu de uma parada cardíaca causada pelo diabetes e pelo constante deterioro de sua saúde. Ele tinha apenas 47 anos, muito jovial e animado como se fosse uma criança. Gostava muito de ouvir música e cantar bem alto em qualquer lugar, e quase toda vez que chegava em casa gritava: "Quem aí está vivo?" Fazia isso para que nós o recebêssemos. Se ninguém respondesse, ele preferia ficar do lado de fora ou dar uma volta e voltar depois, até que houvesse alguém com ele na casa.
Sim, meu pai era meio estranho. O que vou contar aconteceu alguns dias depois que ele morreu. Estávamos no meio dos 9 dias de orações que costumam ser feitos para que o falecido descanse em paz. Meu semestre tinha acabado de começar e, ao mesmo tempo, eu precisava ajudar minha mãe e minha irmã mais nova com várias coisas. Escola, autorizações, papelada, pendências na oficina do meu pai, atender os curiosos, limpar a casa, lidar com nosso luto e mais. Minha irmã mais velha tinha acabado de dar à luz e, como era difícil para ela ajudar, acabou indo com o marido e o bebê para outra casa, para não ser mais um peso. Sua ausência nos afetou bastante. Uma tarde eu me sentia tão cansada que não conseguia me concentrar em nada e pedi permissão à minha mãe para ir dormir um pouco. Fui para o meu quarto e me enfiei nas cobertas, na companhia de Boris, meu gato, que já estava deitado lá e se aconchegou feliz ao meu lado direito, entre o meu braço. Me cobri até a cabeça para que a luz do sol que entrava pela janela da cabeceira não me atrapalhasse, mas não ajudou muito. O cansaço mental e físico eram tão grandes que eu não conseguia dormir, mesmo querendo. Minha mente continuava pensando e repassando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu estava de olhos fechados e sentindo a respiração pesada do meu gatinho ao meu lado, invejando sua facilidade em adormecer. Não sei quanto tempo se passou, mas aos poucos comecei a sentir um formigamento na minha mão esquerda, que foi subindo lentamente como se o meu braço estivesse adormecendo, e agora que escrevo isso, talvez eu estivesse prestes a ter um ataque, como meu pai. Naquele momento pensei e pedi que Boris não acordasse, porque certamente ele iria sair debaixo das cobertas passando por cima do meu braço, e aquilo ia ser horrível. No entanto, essa preocupação logo se tornou insignificante quando, momentos depois, senti as cobertas começarem a ser puxadas para baixo. Primeiro pensei que estavam escorregando por culpa de Boris, que talvez quisesse sair, mas logo percebi que estavam sendo puxadas. Estavam sendo puxadas com força suficiente para eu saber que não era algo que Boris pudesse fazer, pois estavam sendo puxadas para baixo da cama, e a parte do meu corpo que estava sobre elas as estava travando. Era a única coisa que impedia que fossem arrancadas. Além disso, o gato continuava ao meu lado. Eu podia senti-lo. E não demorou muito para eu sentir algo mais. Alguém se sentou na beirada da minha cama. Senti o peso e como o colchão afundou na borda, do mesmo lado em que meu braço estava adormecido, mas ninguém havia entrado. Era impossível que alguém mais estivesse no meu quarto, já que minha mãe estava na loja no andar de baixo e minha irmã ainda estava na escola. Então aquilo que se sentou começou a deitar-se lentamente ao meu lado esquerdo. Naquele instante, tentei me acalmar dizendo: "Não é nada. Já Boris acorda e assim que ele se mexer, eu o pego e saímos juntos do quarto." Mas o que quer que estivesse deitado ao meu lado começou a se aproximar de mim, subindo cautelosamente sobre o meu corpo. Era claro que o peso de uma pessoa robusta estava sobre mim. O movimento era inconfundível e minha mente tentava se convencer de que era só uma paralisia do sono, apenas isso. Agora, se não fosse, então meu gatinho reagiria ao peso dessa coisa e sairia correndo, e eu iria junto com ele de qualquer jeito. Mas passou alguns segundos e ele não se mexia. Eu tentava acordá-lo puxando alguns pelos da sua cauda com a ponta dos dedos, ou cutucava sua barriga, mas ele não reagia. Enquanto isso, a presença que eu sentia sobre mim ficava cada vez mais insuportável, me enchendo de medo e dificultando minha respiração. Um nó se formou na minha garganta e eu me recusava a abrir os olhos com medo de ver algo. Comecei a imaginar como seria a pessoa que estava sobre mim, pela forma como a sentia, e era uma mulher grande, com traços semelhantes às minhas avós. Podia jurar que se eu abrisse os olhos, o rosto dela estaria na mesma altura que o meu, me observando. Eu precisava fugir de algum jeito, mas me sentia completamente paralisada. Era realmente como se estivesse em uma paralisia do sono. Foi então que ouvi o portão da garagem se abrir e passos inconfundíveis entrando no corredor.
ouvi a voz do meu pai cantando uma de suas músicas, anunciando sua chegada em casa. Assim como ele ia entrando, o que estava sobre mim foi descendo do mesmo jeito que subiu, só que um pouco mais rápido e de maneira desajeitada. Por um momento, esqueci que meu pai tinha falecido e esperei que ele subisse até o meu quarto e batesse na porta, para evitar que eu precisasse descer para comer algo. Esperei, ainda de olhos fechados, e me relaxei até um ponto em que acho que acabei dormindo. Digamos que comecei a sonhar que um nó na minha garganta se desfez e agora eu tinha mais controle sobre minhas mãos. Toquei Boris e planejei como sair do quarto. Sabia que não devia abrir os olhos porque sou muito medrosa. Não os abriria até sair do quarto com Boris nos braços. Então me levantei da cama e tentei identificar meus sapatos, mas era difícil. Havia muitas coisas no chão. Esqueci deles e me concentrei em pegar Boris, mas ele não estava mais lá. Tentei alcançar a cama, onde ele deveria estar, e não havia nada. Abri um pouco os olhos, o suficiente para conseguir vê-lo, e percebi a sombra de uma mulher encostada na parede oposta à minha cama. A ignorei. Procurei Boris desesperadamente. Tirei as cobertas e encontrei um boneco de gato, feito de espuma e palitos. Azul, feio, sujo e desgastado. Era algo que eu nunca tinha visto antes. Um objeto que me fez perceber que estava sonhando e imediatamente acordei de novo na mesma posição. Eu estava deitada na cama de barriga para cima, com Boris deitado entre o meu braço e o meu torso, com as cobertas cobrindo o meu rosto. Me levantei um pouco, entreabri os olhos para procurar meus sapatos novamente e tentar sair do quarto. Encontrei um, coloquei e então vi a sombra da senhora no mesmo lugar e, além disso, a figura de um homem jovem perto dela. Me apressei. Procurei o outro sapato, qualquer um que servisse, e depois pegaria o Boris. Mas naquele momento observei um sapato diferente. Um desses que parecem de vó, desgastado e cheio de poeira, com umas pontinhas de couro estranhas decorando-o. Pensei comigo mesma. Isso não é meu, ainda estou sonhando. E imediatamente voltei a acordar na mesma posição inicial. Entrei em um loop nos meus sonhos, tentando escapar do meu quarto, mas sempre que tentava, uma sombra a mais aparecia, ou elas se juntavam observando de um canto do quarto. Toda vez que encontrava algo estranho, um objeto que não pertencia à minha realidade, eu voltava a estar deitada na cama com meu gato ao lado e as cobertas até o rosto. Chegou um momento em que decidi não me levantar. Acariciei Boris com a mão, procurei sua cauda, sua barriga, suas patas. Comecei a fazer carinho e a provocá-lo para que acordasse. Ele começou a ronronar, fez barulho, deu um miado e procurou minha mão para que eu não parasse. Com isso tive o suficiente. O abracei para que não escapasse. Levantei-me e, sem abrir os olhos, descalça, saí do quarto com ele, certa de que não era mais um sonho. Descemos até onde estava minha mãe e finalmente pude me aliviar. Chorei muito enquanto contava a ela o que acabara de acontecer. A explicação dela foi que tudo se devia ao estresse que estávamos vivendo. E sim, talvez ela tenha razão. O curioso é que 1 ou 2 semanas depois, o assunto surgiu na mesa. Minha irmã mais nova estava presente e narrei o mesmo que havia contado à minha mãe. Ela ouviu com muita atenção e, de vez em quando, olhava para minha mãe enquanto eu chorava novamente ao reviver a experiência. Ao dar detalhes que sou incapaz de descrever com palavras, mas sim com ações e imitando as sensações daquela vez. Quando terminei, minha mãe disse para minha irmã: "Agora conte você." Acontece que sempre consideramos minha irmã mais nova mais suscetível a imaginar ou experimentar coisas estranhas desde pequena. Dos 2 aos 7 anos ela interagia com coisas que não conseguíamos ver. Hoje em dia ela diz ter sonhos muito vívidos e incrivelmente estranhos, dignos de serem adaptados para filmes, segundo ela. Um deles aconteceu no mesmo dia em que eu tive minha paralisia. Ela sonhava que minha mãe a mandava mais de uma vez buscar velas na nossa lojinha para usar nas orações,
mas ela tinha medo de ir sozinha e tentava levar algum primo para acompanhá-la. Ela ia, acendia a luz e pegava rápido o que precisava, evitando olhar para onde não era necessário. Foram várias vezes que a mandaram, mas a cada vez ficava mais difícil conseguir alguém para ir com ela, até que teve que ir sozinha, e então ela a viu. Ela entrou na lojinha, acendeu a luz e viu uma senhora sentada no meio do lugar, inclinada, rezando em voz baixa e balançando-se levemente para frente e para trás. Ela usava um suéter grosso, tinha cabelo grisalho e trançado como as avós. Era corpulenta e da mesma idade e tamanho que eu descrevi. A presença dela deu tanto medo que minha irmã acordou. Nenhuma de nós tinha contado nossos sonhos até aquele momento. Nem minha mãe havia nos falado sobre o assunto, mas ambas concordamos que se tratava da mesma mulher, mas sem saber quem era. Em conversas, minha mãe contou que, quando minha irmã tinha cerca de 4 anos, uma vez a encontrou sentada na cama durante a madrugada. Tão desperta como se fosse de dia, olhando fixamente para os pés da cama. Ela perguntou: "O que houve, filha? Por que você não dorme?" Minha irmã respondeu que não conseguia, e minha mãe, surpresa, acariciou-a e perguntou novamente: "Por que não? Já está bem tarde." Minha irmã, sem tirar os olhos do mesmo ponto, respondeu: "É que não consigo. A mulher não para de me olhar, não me deixa dormir." Posso jurar que ela se tremeu por inteira quando olhou para onde minha irmã fixava o olhar, mas não viu nada. Ela disse: "Não tem nada ali. Vá dormir, não é nada." Minha irmã respondeu novamente: "Sim, olha, ela não para de me olhar." Então minha mãe deitou-se com ela e a abraçou para que dormisse, dizendo que não era nada, que não havia nada ali. Atualmente minha irmã não se lembra disso, mas essa não foi a primeira nem a última vez que nos aconteceram coisas sem explicação. Talvez da próxima vez eu escreva outra história sobre ela, o jogo de esconde-esconde que ela fazia com um amiguinho que ninguém mais podia ver. O dia em que esse jogo a fez entrar no porta-malas de um carro na oficina do meu pai e ir parar em outra cidade. Obrigado pela atenção e um abraço de Annalise. Minha história aconteceu em 2007. Naquela época eu tinha 14 anos e morava em uma casa geminada na Virgínia com minha mãe, meu padrasto, meu irmão mais velho e a esposa dele na época, além da minha irmã mais velha e minha irmã mais nova. Não consigo me lembrar exatamente qual dia da semana era. Só sei que o tempo estava muito bom e era um dia em que eu não tinha aula e ninguém mais estava em casa. Eu estava no meu quarto, lendo um livro. Esse era o quarto que eu dividia com minha irmã mais velha. Enquanto eu lia, ouvi lá de baixo, na voz da minha mãe: "Miriam, venha aqui, por favor." Respondi: "Ok, mãe. Estou indo. Só um segundo." Coloquei o livro de lado e desci, dizendo: "Sim, mãe." A cozinha ficava bem perto da escada, então entrei na cozinha, mas não a vi. Cocei a cabeça, pensando: o que foi isso? Tinha certeza de ouvi-la, mas talvez ela tenha ido para a sala, então fui checar lá, mas não havia ninguém. Senti um aperto estranho no estômago, mas deixei para lá. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e voltei a ler. Uns bons 20 minutos depois ouvi: "Ei, Miriam, vem aqui, preciso da sua ajuda, venha para o quarto." Fiquei confusa, pois achei que meu irmão estava trabalhando. Então respondi: "Ei, Evo, o que você está fazendo em casa? Você não deveria estar trabalhando?" "Claro que sim, mas tirei o dia de folga." Confusa, fui até o quarto do meu irmão, mas o quarto dele estava vazio. Olhei no armário e não havia ninguém, e mais uma vez senti aquela sensação ruim. Voltei para o meu quarto, mas desta vez mais rápido, trancando a porta. Voltei a ler meu livro, mas estava com medo, pensando como era possível ouvir tanto a voz da minha mãe quanto a do meu irmão, sendo que ninguém mais estava lá além de mim. Também me lembrei de algo que meu irmão me contou quando ele estava doente.
Ele estava sozinho em casa na época. Acho que eu estava saindo com amigos ou correndo. Não me lembro direito. Peguei emprestado o telefone da esposa do meu irmão e recebi uma ligação dele dizendo: Ei, Miriam, você não me ouviu chamando você? Não, mano. Eu não estou em casa. Como eu ouviria você? Miriam, pare de brincar. Eu posso ouvir você agora mesmo no seu quarto. Evo, é sério. Eu não estou em casa, veja. Eu vou mostrar para você. Voltei para casa, pois já tinha terminado o que estava fazendo. Abri a porta da casa e disse: Viu? Agora eu estou em casa. Meu irmão me olhou confuso. Eu disse: Cara, você provavelmente não está se sentindo bem. Não dormiu bem ou algo assim. Vai tirar um cochilo. Mas eu sabia no fundo que não era isso, porque já havia acontecido comigo, sempre quando estou sozinha em casa. Teve também outra vez em que eu estava sozinha em casa. Eu tinha tirado uma soneca e estava frio lá fora. Só queria ficar quieta em casa. Não me lembro onde todo mundo estava naquele dia. De qualquer forma, ouvi a voz da minha irmã mais velha vindo da sala de estar. Vou chamá-la de July. Ela dizia: Onde diabos você colocou meus sapatos que você pegou emprestado? Eu não consigo encontrar. Pare de mexer nas minhas coisas. Eu não usei seus sapatos. Você deve ter deixado em outro lugar, respondi. Eu ouvi a voz que parecia a da minha irmã dizendo: Então venha me ajudar a procurá-los. Desci para ajudá-la e quando estava quase indo para a sala, vi a porta atrás de mim se abrir. Era minha irmã. Parei e disse a ela: Pare de brincar comigo. Ela me olhou confusa. Miriam, eu não estive em casa o dia todo. Pare de ser irritante. Eu disse que não estava sendo irritante. Tinha literalmente acabado de ouvi-la um minuto atrás e expliquei isso para ela. Ela respondeu: Acabei de chegar. Subiu as escadas e eu entrei na sala. Nesse momento vi uma figura que parecia minha irmã e corri de volta para o quarto do meu irmão, ficando lá até que minha irmã mais velha veio me procurar, perguntando por que eu não fui para o nosso quarto. Eu disse a ela que era porque ela parecia irritada comigo. Ela então perguntou por que eu estava chorando, mas guardei o acontecimento real para mim mesma. Não queria parecer estranha ou louca, mas honestamente até hoje ainda me lembro disso e me dá medo. Agora que sou mais velha e fiz minha pesquisa, sei que talvez eu tenha tido um encontro com demônios que imitam. Pelo que li, eles podem soar como qualquer um dos seus entes queridos. Uma coisa pela qual sou grata é que essa coisa nunca se fez presente para a minha irmãzinha. Bom, eu não queria que a infância dela fosse uma coisa assustadora. Essa é a minha história. Foi uma época difícil para mim e uma experiência assustadora de recordar. Tenho 33 anos agora, e essas lembranças ainda me arrepiam. Quero compartilhar o que aconteceu com a esposa de um amigo, ou melhor, de um colega de universidade que atualmente é cardiologista em um complexo hospitalar. Isso aconteceu há cerca de 20 anos, aproximadamente em 2004. Por motivos de privacidade e discrição, eu queria manter o anonimato, mas depois de todos esses anos pude conversar com as pessoas envolvidas e obtive permissão para contar essa história. Lucreia e seu esposo vieram contratar meus serviços como psiquiatra. Eles queriam ajuda para ela e uma solução para uma série de problemas que vinham surgindo há algum tempo. Nos últimos meses, alguns desconfortos se mantinham presentes. E pelo que me contaram, tudo começou quando foram a um casamento que se celebrou na mesma igreja onde eles se casaram. Naquela ocasião, Lucreia me contou que se sentiu muito mal. Sentiu uma dor no estômago, náusea, e ficar naquele local começou a se tornar impossível. As articulações inferiores se paralisaram, impedindo-a de andar ou se mover. Somente depois que todos saíram e o padre terminou a missa, ela começou a se sentir um pouco melhor, o suficiente para conseguir sair e voltar para casa.
Nos dias seguintes, os desconfortos continuaram, impedindo-a de realizar as atividades que normalmente fazia. À noite, começou a sentir dores de cabeça que se tornavam cada vez mais intensas. Quando não era isso, sofria com nervosismo, crises de ansiedade ou ataques de pânico. A princípio, ela evitou falar sobre isso com medo de que pensassem que ela estava louca. Ela tentou se automedicar, mas não teve resultados. Como era uma mulher muito apegada à igreja, acreditava que ao buscar refúgio nela, encontraria paz e equilíbrio, mas o efeito foi totalmente o oposto. Semanas depois que os problemas começaram, ela decidiu fazer uma peregrinação a pé até um santuário. Quando entrou no templo, sentiu uma alegria e amor profundos ao ver a imagem da Virgem, mas também um ódio que custava reconhecer. Para ela, era como se estivesse em um estado de profunda bipolaridade, especialmente em relação a essas figuras e lugares que antes lhe traziam paz. Um dia, enquanto cozinhava em casa, viu um quadro na sala onde estava a imagem de Jesus em sua representação do Senhor da Divina Misericórdia. De repente, percebeu que o rosto e o cabelo da imagem pareciam se mover. Naquele momento, pensou que estava alucinando. Tentou se aproximar de grupos de oração para encontrar um pouco de paz, mas quanto mais tentava, piores eram os resultados. Sentia dores de cabeça, peso nas pernas, náuseas, calafrios pelo corpo e no rosto, sintomas que também sentia em casa, ao ponto de evitar o próprio marido. O que os levou a tomar medidas mais drásticas foi algo que aconteceu durante as férias daquele mesmo ano. Eles foram para a praia, passando os dias afastados do trabalho, da rotina e dos filhos. Tudo parecia uma segunda lua de mel. Depois de passarem um domingo no mar, ao voltarem para o local onde estavam hospedados, Lucreia se sentia muito irritada com o marido, embora tivessem passado a tarde juntos. Ele, tentando se reconciliar, começou a beijá-la. A princípio, ela correspondeu aos beijos, mas de repente ele percebeu que ela estava ausente, como se estivesse dormindo. Seu corpo estava frio e imóvel. Ele chamou por ela, mas não respondeu. Consternado, notou que o corpo dela ficava rígido e começava a ter contrações, como se estivesse recebendo choques elétricos, primeiro nas pernas e depois no corpo todo. Junto com esses espasmos, ele disse que sua esposa emitia gemidos aterrorizantes que assustariam qualquer pessoa. Com esforço, ele tentava conter os movimentos dela, mas quando conseguia, ela levantava a cabeça e abria os olhos com as íris escurecidas, as pupilas dilatadas, e repetidamente colocava a língua para fora e soltava gritos e gemidos sem igual. Ele, apavorado, sem saber o que fazer, começou a rezar. Compreenderam que algo não estava certo e precisavam fazer alguma coisa. Foi então que decidiram procurar minha ajuda para sair dessa situação. Nas primeiras sessões que tive com ela, segui o processo como se fosse um paciente com crises de ansiedade ou algum transtorno tratável com medicamentos. Mas, mesmo sendo bastante cético e nunca tendo passado por fenômenos paranormais, comecei a sentir que o problema ia além do que poderia ser explicado pela medicina. A princípio, as coisas se acalmaram em casa e ela se sentia mais estável, mas não demorou muito para que tudo saísse de controle novamente. Ela voltou a ter ataques de raiva, ficava cada vez mais nervosa e dizia sentir-se como se fosse outra pessoa, com pensamentos muito sombrios. Como profissional, eu não sabia o que fazer. As coisas pioravam porque não era algo que ficava apenas nas sessões. O mais estranho foi que comecei a sentir isso também na minha casa. Certa noite, ao voltar do trabalho, senti como se houvesse alguém em casa. Ao me deitar, tive a sensação de uma presença no quarto e, por um instante, vi uma figura de pé na porta. A silhueta de um homem alto, que desapareceu num piscar de olhos. Precisei tomar medicamentos para dormir, e ao acordar tinha o ombro e parte das costas arranhados. Depois daquela noite não voltei a ver nada, mas a sensação de que havia alguém na casa permaneceu constantemente.
Não havia dúvida de que todos esses acontecimentos estavam relacionados ao meu contato com Lucreia, pois começaram a acontecer após tratá-la. Depois disso, tive que admitir, mesmo contra minhas crenças, que a situação ia além do que eu podia entender. Conversando com meu amigo, o marido de Lucreia, concordamos como homens de ciência e médicos que a questão estava além da nossa compreensão racional e que o problema tinha um componente paranormal, que deveria ser tratado por um sacerdote. Eu não queria dizer diretamente, mas depois de muita reflexão, ambos concluímos que era um caso de possessão e que ela deveria procurar um sacerdote especializado em exorcismos. Deixei de tratá-la como paciente, mas continuei informado sobre a situação. Em uma conversa com o marido, ele confirmou que ela estava possuída. Ele e os filhos haviam testemunhado uma noite em que ela começou a gritar para todos, olhando-os nos olhos e dizendo que era um demônio. Imagine o medo, ou melhor, o terror que eles sentiram. Mesmo depois de parar de vê-la, coisas estranhas continuaram acontecendo na minha casa. Naquela mesma noite, em que meu amigo mencionou o episódio da manifestação demoníaca, fui dormir e comecei a ouvir uivos, como se uma matilha de cães estivesse se aproximando da casa. Nunca antes, em todos os meus anos vivendo ali, tinha ouvido algo assim. Naqueles dias, fiz coisas que nunca imaginei fazer, como acender velas à noite e jogar água benta pela casa. Finalmente, um sacerdote, cujo nome desconheço, conseguiu libertar Lucreia da possessão. As coisas começaram a se acalmar e pude reencontrá-los depois disso. Foi necessário passar por mais de 15 sessões de exorcismo para que ela se libertasse completamente. Ela me contou que cada sessão era mais dolorosa que a anterior, como se introduzissem uma agulha longa cheia de fogo em seu corpo, causando uma dor indescritível. Durante as sessões com o sacerdote não faltaram cusparadas, palavrões, entre outras coisas que ela se lembrava perfeitamente de fazer, sem ser realmente ela. Mas no final ela pôde finalmente encontrar um pouco de paz. Embora tenham se passado 20 anos e ela, felizmente, não tenha tido experiências semelhantes, quis compartilhar essa história, principalmente para aqueles que ainda duvidam da existência desses fenômenos. Como profissional, posso dizer que, tendo visto vários tipos de crises, nenhuma delas foi a causa dos males de Lucreia e de seu comportamento. O que vi em minha vida e em minha casa é algo que não se pode comprovar cientificamente e que só se pode explicar de uma maneira. O sobrenatural existe, e posso dizer que eu o encontrei naquela ocasião. Isso aconteceu no dia 7 de março desse ano, e compartilharei anonimamente devido à situação que você verá mais tarde. Trabalho em minha região fazendo visitas técnicas em diversos pontos da cidade, por isso um dia estou no sul, outro no leste, e não há um único dia em que o mesmo lugar que visito se repita. Nesta tarde em específico, por volta das 2:30 ou 3 horas, eu estava em uma ligação com uma moça, e ela estava em horário de descanso. Eu estava atravessando um parque para chegar até a pessoa que estava me esperando lá desde as 2 da tarde. Fiquei um tanto distraído com a ligação que estava em andamento e nesse momento estava correndo para chegar ao local. Ao chegar à esquina do parque, me chamou a atenção que pouco antes de desligar, aquela parte ficou quase sem som. Sem sons de carros, nem de pessoas, apenas de alguns pássaros nas árvores. Apesar de curioso, continuei acelerando o passo em direção ao local solicitado, me virei para olhar e, apesar de ser horário de pico, o parque estava deserto. Alguns metros à frente vi uma menina agachada, com a mão direita no pescoço e a esquerda no rosto. Ela parecia estar chorando e andava de um lado para o outro como se algo a machucasse. Eu ainda estava atravessando o parque e fui me aproximando do banco onde a menina estava, e estando tão perto percebi que o barulho que ela fazia não era uma reclamação de dor. Ela estava cantando uma música. Quase imediatamente fiquei impressionado com o fato de que ela estava descalça, com os pés cheios de lama fresca que cobria os tornozelos,
mas os dedos dos pés ainda estavam visíveis. A menina estava vestida como se tivesse saído para passear. Devo mencionar que é o horário em que costuma encontrar muitas pessoas de escritório comendo por ali. Ela usava calça escura e uma blusa de botão cinza, cabelos soltos e algumas pulseiras coloridas na mão direita. Uma garota que, fora os detalhes dos pés, parecia muito comum. Estando a apenas alguns metros dela, percebi que ela continuou se movendo repetidamente. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi que talvez ela tinha acabado de discutir com alguém, ou possivelmente tinha sido assaltada ou algo assim. Mas se fosse isso, por que ela estava cantando aquela música tão estranha? Depois de pensar por um segundo, fiz o que qualquer um no meu lugar faria. Me aproximei dela e lhe perguntei se estava tudo bem. Olá, amiga, está tudo bem? Eu nunca esperei o que aconteceu a seguir. Ela levantou o rosto. Seus olhos eram totalmente pretos. Não se via a esclera do olho, ou seja, totalmente preto. Ela não tinha lábios na boca, tinha uma abertura e um nariz comprido e amarelo. Seu rosto era humano, mas seus olhos, nariz e boca definitivamente a faziam parecer outra coisa. Ela tentou, ao que parece, responder à minha pergunta, mas só saiu um som semelhante a um arranhão agudo, alto e ensurdecedor. Olhei em volta e o parque ainda estava deserto. Eu queria me mover, mas meus pés não respondiam. Um segundo som da menina me fez reagir e então vi que em seus pés havia apenas 4 dedos grossos com o que parecia escamas. Naquele momento corri em direção ao final do parque e aos poucos começaram a aparecer mais pessoas que me olhavam estranhamente enquanto eu corria. Não parei de correr até que o cansaço me fez parar. Deitado em um banco, peguei uma garrafa de água da mochila e bebi de um só gole. Tive medo de olhar na direção onde aquela mulher estava. Fiquei ali 10 ou 15 minutos assimilando, tentando deduzir o que aconteceu naquela esquina. Uma ligação no meu telefone me fez reagir. Cancelei o compromisso e marquei para outro dia. Eu estava enjoado e minhas mãos não paravam de tremer, pois eu não sabia o que estava acontecendo. Não apenas com a menina, mas com todas as pessoas. Porque aparentemente só eu vi, só eu ouvi tudo aquilo. O mais estranho é que isso aconteceu em plena luz do dia. Não era perto de um cemitério ou de uma floresta densa. Era um parque comum, numa zona por onde qualquer pessoa pode passar. A verdade é que se isso aconteceu à tarde, não quero imaginar o que acontece ali à noite. Não evitei passar por lá de novo quando estava naquela área. Passei com um pouco de medo. Sim, porém nada voltou a acontecer.